Resumo da aula de hoje de desenho geométrico. Continuação de polígonos. Bom, os polígonos, eles recebem nomes especiais. Por quê? Por causa da quantidade de lados dele. Então, cada lado, a quantidade de lados, né? Nós temos o nome do polígono, certo? Então, tá aqui. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono. E 20, icosságono. Bom, beleza? Então, a quantidade de lados, tá? Forma o nome. Primeiro, tá? Tri, 3. Quadri, 4. Penta, 5. Hexa, 6. Hepta, 7. Octo, 8. Enea, 9. Decágono, 10. Decágono é 10 mais 1. Dodecágono é 2 mais 10. Pentadecágono, 5 mais 10, né? E o icosságono, 20, tá? Bom, outra dica, muito importante. A mesma quantidade de lados é a mesma quantidade de vértices e é a mesma quantidade de ângulos. Se tem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Se tem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos. Lembrando que esses ângulos são internos, são da região interna dentro do polígono. Então, a quantidade de lados de polígono, tá? Quantidade de lados de um polígono é a mesma quantidade de vértices e é a mesma quantidade de ângulos internos. Esses ângulos se encontram na região interna do polígono, tá certo? Bom, mas há quase mais ou menos uns 12 anos atrás, não, 15 anos atrás, mais ou menos 15 ou 12, tá? A professora não lembra. A professora foi feita uma análise no nome desses polígonos, né? Porque se você analisar, aqui tá faltando o 13, o 14, o 16, o 17, o 18 e o 19, né? Então, até há uns anos atrás, nós só ensinávamos estes nomes, certo? Né? E de uns tempos para cá, o que aconteceu? Aconteceu uma revisão nesses nomes. Então, junta-se, o que é revisão? Junta-se vários autores, né, matemáticos, e vão conversar a respeito de algumas ideias para que eles possam afirmar essa existência, né, e aí colocar para os professores passar, né? Então, de uns tempos para cá, nós, professores de matemática e de desenho geométrico, né, começamos a trabalhar o 13, 14, 16, 17, 18, 19, né? Como, por exemplo, decágono, 1 mais 10. Decágono, 2 mais 10. Penta, 5. Decágono, 10, né? Só o icosságono que não é essa relação porque ele já existe, é um nome diferente desses aqui. Aí, olhando essa relação, né? Então, eles fizeram tridecágono. Se você olhar aqui, triângulo, né? Então, espera só um pouquinho, gente, eu apertei o botão errado. Tridecágono.
3 mais 10. Tetradecágono, 4 mais 10. Hexadecágono, 6 mais 10. Heptadecágono, 7 mais 10. Octodecágono, 8 mais 10. Eneadecágono, 9 mais 10. Certo? Tá bom? Lembrando que a mesma quantidade de lados é a mesma quantidade de vértices, é a mesma quantidade de ângulos internos. Lembrando também que vértice é o mesmo que ponto, né? E esses pontos são representados por letras bastões, ok? Tá bom? Beleza. E temos também os polígonos regulares. Quais são os polígonos regulares? São todos os polígonos que possuem lados iguais. Lembrando que a Pro pode falar igual, mas quando eu vou escrever, eu escrevo congruente. Então, eu posso falar, são todos os polígonos que possuem lados iguais ou todos os polígonos que possuem lados congruentes. Beleza? Ou seja, por exemplo, quadrilátero. O quadrilátero, ele é um polígono regular, Pro. Não é. Por quê? O quadrilátero tem figuras que são chamadas de polígonos regulares, que possuem todos os lados congruentes, certo? Então, nós temos aqui, o triângulo. Tem 3 lados congruentes, é chamado de triângulo equilátero, né? 3 lados congruentes. Observe-se que 3 lados congruentes, 3 vértices e 3 ângulos. Se os 3 lados são congruentes, os 3 ângulos também são, certo? O retângulo, ele é um polígono regular? Ele é um polígono regular. Só que, particularmente, tem alguns professores que não acham, tá? Por que ele é um polígono regular? Porque ele tem 2 lados iguais, maiores, e 2 lados congruentes, ou 2 lados menores congruentes, tá? Eu, particularmente, quando eu comecei a estudar, na época da minha escola, que eu era aluna igual vocês, eu não enxergava no retângulo, né, uma figura congruente. Porque na minha cabeça, todos os lados têm que ser congruentes, tá certo? Então, quadrado. Sim, quadrado tem 4 lados congruentes, 4 ângulos congruentes, né? Tá? Pentágono. O pentágono, ele tem o pentágono regular, que é esta figura que possui 5 lados congruentes, e ele também tem o pentágono que não é regular. Então, eu tenho que tomar cuidado. Quando que um pentágono é regular? Quando ele possui todos os lados congruentes. Se todos os lados são congruentes, todos os ângulos internos são congruentes. Ok? Tá bom? Bom, certo? E aqui temos então também a questão dos ângulos congruentes, beleza? E aqui, observe que o retângulo, ele não está aqui. Por quê? Porque aqui fala com relação aos lados. Já aqui, né, aqui foram os ângulos, né? Então, neste caso, lado congruente, lado congruente, lado congruente, lado congruente. Beleza? Lembrando que o losango também tem losango que não é congruente, que não são congruentes os lados, tá? Por exemplo, uma pipa, o desenho dela é 2 lados congruentes e 2 lados maiores congruentes. Então, ele é um losango, porém não é regular, ok? Tá? Então, tá aqui
Com relação a ângulo, o triângulo equilátero é congruente, é regular. Com relação a ângulo, o retângulo é regular. Com relação a ângulo, o quadrado é regular. Com relação a ângulo, o pentágono é regular. Com relação a lado, o triângulo é regular, porque tem 3 lados congruentes. O losango, neste caso, é regular. O quadrado é regular e o pentágono, neste caso específico, é regular. Beleza? Bom, tarefinha, tá? Aqueles que não terminaram a tarefa, que não fizeram a tarefa, tá? Por gentileza, façam, certo? Tá bom? Faça. A tarefa que a professora tinha passado era a página 195 e da apostila unidade 2, tá? Então você faça essa tarefa, tá? Se você não quer levar a apostila para casa, faça a tarefa, tá? E faça a tarefa no caderno, tá certo? Porque daí você não precisa trazer a apostila 2 para casa, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.